haverá programação para crianças até 13 anos, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá em Mateus, capítulo de número 5. Mateus 5, nós iremos ler do verso 43 até o 47. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, do 43 ao 47, está escrito o seguinte: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Gostaria de ler novamente o verso de número 44. Eu, porém, vos digo, Jesus, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Os irmãos podem sentar. Meus queridos irmãos, eu particularmente acredito, e acredito também que muitos dos irmãos, para não dizer todos, compactuam com o que eu vou dizer aqui. Acreditamos que a prática dos ensinos de Cristo consiste na mais virtuosa de todas as obras que alguém possa vislumbrar aqui neste mundo. Não existem obras dentro do conjunto cristão que possam se equiparar à prática das obras cristãs. Obviamente eu estou aqui falando e dizendo que estas obras não são obras partidas de um coração pecaminoso, pecador. Eu me refiro a um coração regenerado que, por conta e por força da regeneração, pratica as obras ensinadas por Cristo. Por isso, quando a gente diz e lê que o cristão deve amar o inimigo, é uma coisa um tanto quanto paradoxal, incomum, coisa que muita gente não consegue entender. Porque se muitos ouvirem esta pregação, certamente irão dizer o seguinte: quanto aos meus inimigos, se eu pudesse, eu esganava-os, eu acabava com eles. Mas o cristão, irmãos, é diferente. A Bíblia Sagrada diz, conforme Jesus assim ensinou, que as nossas obras virtuosas conseguem amar os nossos inimigos. Não porque nós constituímos alguém como nosso inimigo, é bom que se diga. Se depender de vós, disse Paulo aos Romanos,
tende paz com todos os homens. Na testa do crente, irmãos, existe um sinal de paz. Se alguém quer ter paz com alguém nesta vida, seja de fato alguém que entende que o cristão é o proclamador, é o anunciador desta paz e está apto para ser. Ver estas obras, por exemplo, de não resistir ao mal. A não resistência diante do erro, do pecado. É algo desafiador, irmãos. É algo que, como eu disse, incomoda. Mas é algo virtuoso dentro do conjunto desta obra chamada cristã. A reconciliação, por exemplo, trazer pessoas que não se toleram, que não se falam, a uma reaproximação para que haja paz e harmonia e seja quebrado todos os grilhões de separação, é algo extremamente virtuoso, principalmente pelo fato de que quando o cristão age nesses termos, meus irmãos, ele age sem querer absolutamente nada em troca. Esse é o desejo do crente, irmãos. Fazer o bem, praticar a virtuosidade cristã e não exigir absolutamente nada em troca por aquela boa ação que ele pratica. Certa vez em meu trabalho, não sei se já contei isso para vocês, eu levei um suco de coco para os colegas de trabalho tomarem. Alguns até acharam muito bom, para não dizer todos. E aí eu levei novamente, e depois mais em uma outra ocasião. E uma colega depois, uma senhora, por quem eu tenho grande estima, ela chegou para mim e disse: Eládio, esse suco é muito bom, por que você não traz e vende? Eu disse: não, minha amiga, eu trago com o maior prazer de repartir com vocês, da gente estar aqui cooperando, trabalhando junto. Não se preocupe, eu não faço isso para vender ou para querer angariar alguma coisa, como eu faço também para muitos irmãos aqui na igreja, vocês sabem disso. Ela foi lá para a salinha dela, depois ela veio toda alegre, dizendo: Eládio, eu já sei por que você não quer cobrar por aquilo que você faz. Por quê? Perguntei eu. Ela disse: porque é dando que se recebe. Eu disse: mais uma vez você errou, porque eu não faço isso para receber nada em troca. Melhor coisa é dar do que receber. Está escrito em Atos dos Apóstolos. O cristão, meus irmãos, é um paradoxo para esse mundo. É alguém diferente para este mundo. É alguém que este mundo não compreende. Você sabia disso? Nem eu nem você somos compreendidos por esse mundo, óbvio. Não dá para eles nos compreenderem. Quem jaz em trevas não pode estar se deparando com luz e enxergar o que está ali posto. Mas existe uma inquietação. Mas não é isso que eu quero tocar neste momento. Vejam só uma coisa que é interessante e importante. Não é pelo fato, ou melhor dizendo, nós praticamos tantas coisas virtuosas e boas, me referindo àqueles cristãos que prezam ser cristãos, porque tem muita gente que se diz cristão e não é. Aqueles que prezam, vivem em conformidade pelo que está escrito da palavra, esses merecem o nome de cristão. Esses daí, meus irmãos, sofrem perseguição por aquilo que são. E isso é algo que nós podemos chamar de absurdo e até mesmo injusto. Porque como pode alguém que pratica tantas coisas boas, e o lema do cristão é sempre olhar para o próximo e trazer benefícios para ele. A regra geral é mais ou menos essa, irmãos. A gente ama a Deus sobre todas as coisas e, como consequência, a gente distribui desse amor para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão próximos a nós, para o crente, para o descrente.
Todos se beneficiam da nossa espiritualidade quando ela é intensa com Deus. Quando há vida entre você e Deus. Quando eu digo vida, me refiro à comunhão, à intensidade, a um relacionamento, a algo de fato que está em desenvolvimento pleno. É algo muito proveitoso e bom para o meio, para o próximo. Como pode, irmãos, alguém que é tão virtuoso na sua prática atrair para si perseguição, e não somente perseguição? A gente sabe, conforme o texto que foi lido, perseguição é apenas um dos pontos que poderiam ser enumerados, pois a gente sofre. Todos os dias a gente está sofrendo por causa desse mundo. A gente sente dores por causa daquilo que é feito contra nós. A gente é injustiçado. Vocês sabem disso. E as injustiças, meus irmãos, inclusive parte das pessoas que a gente menos espera. Jesus, pelo menos, sabia que algum dentre eles que lá estavam seria o traidor. Mas existem pessoas no meio que às vezes maltratam, machucam e até perseguem aqueles que querem viver uma vida virtuosa. E eu digo isso, irmãos, não é para humilhação de ninguém, não, pelo contrário, para chamar atenção, para que isso não venha a ser praticado, mas antes deva ser ambicionada as obras virtuosas. Esse termo virtuosidade já não é tão mais comum em nosso meio, mas deveria ser. Na igreja primitiva era muito comum você chamar as boas obras de virtuosas, de valorosas, de coisas positivas e boas. É por isso, irmãos, que eu não poupo esforços para chegar e dizer, quando um crente está fazendo uma coisa boa, eu dou lá não é assim, um joinha que se diz? Se fosse na internet era um like. Como eu não tenho internet e nem quero ter nessas coisas de Facebook, particularmente falando, a gente dá um joinha, um ok. Eu estou usando os termos, nem sei usar, ainda bem, não quero saber nem como é que usa. Mas o fato é que a gente tem que valorizar, não para elogiar, para exaltar o irmão, não, irmãos. Isso é um incentivo de fé. É um incentivo para que ele vá adiante e continue sendo com humildade. Lógico, obviamente. A gente não deve jamais estimular ninguém a soberba ou ao orgulho, mas com humildade saber falar de que ele realmente é alguém que merece algum elogio. E vejam só, dentro desse contexto, mais uma vez falando, de perseguição, mesmo praticando boas obras, e sendo atormentado e afligido. Muitos anabatistas deram a vida, morrendo em fogueiras, afogados, em estacas, sendo humilhados. Quantos cristãos não foram humilhados, irmãos, de formas terríveis? Eu, sinceramente, quando penso em fazer alguma coisa para as conferências e me vem à mente trazer algo como foi feito alguns anos atrás em exposições, em retratos de martírios, eu fico chocado e até desencorajado com determinados instrumentos de tortura que crentes fiéis foram submetidos simplesmente porque eram fiéis a Deus. E uma pessoa que é fiel a Deus, consequentemente, meus irmãos, ela vai ser fiel à sociedade onde vive. Ela vai ser uma boa civil. Ela vai ser uma boa cidadã, muito embora a sua mente não esteja voltada para as coisas deste mundo, porque ela sabe que o destino dela, a pátria dela, é a pátria celeste, mas ela vai viver de forma decente, diligente, guardando os valores e defendendo. Essa é a questão. Mas, quando se vê coisas deste tipo, uma das pessoas, ou um dos grupos que mais gosta de falar e de questionar sobre estes assuntos são os ateus.
O movimento ateísta adora, meus irmãos, este tema cristão. Por quê, pastor? Porque eles se sensibilizam com o sofrimento dos cristãos? Muito pelo contrário. É por esses sofrimentos que no raciocínio desses ateus, desses infiéis, dessas pessoas que não são nada do ponto de vista da fé, dizem o seguinte e questionam a Deus. Por que, perguntam eles, um Deus bom e perfeito permite violências, injustiças e sofrimento para aqueles que são seus? Até o argumento deles tem uma certa coerência. Porque dentro da lógica que a gente está acostumado a viver, se você faz uma coisa boa, você atrai coisas boas. Se você age bem, existe um benefício posterior como consequência da sua obra. Eles ficam, meus irmãos, questionando não aqueles que são agressores, porque eles poderiam fazer isso. Eles ficam questionando Deus e a sua existência, porque eles dizem o seguinte: ora, se Deus é tão poderoso, por que que Ele não livra de uma forma imediata, automática, sei lá como? Por que que esse Deus não impede o sofrimento? Por que que um crente, meus irmãos, morre definhando em determinadas doenças? Parece uma coisa assim absurda. Mas não para o crente, entenda o que eu vou dizer. Isso é a visão de um ateu. O crente sabe muito bem por que ele passa pela prova. O crente sabe muito bem por que ele passa pelo sofrimento. O crente sabe muito bem, meus irmãos, por que a dor neste mundo é necessária. O crente pode até sofrer muito, mas ele segue gemendo e doendo, mas dando glória a Deus. Ou você é diferente? Eu sou assim, irmão, o negócio aperta comigo de vez em quando, eu gemo, mas eu dou glória a Deus. Mas tem crente que murmura, tem crente que tenta desfazer com o propósito de Deus. Não é esse o propósito de Deus. Ora, respondo em partes. Por que o ateísmo pensa dessa forma? Porque ele não tem uma visão precisa, nem um discernimento espiritual para entender o que está ali em causa diretamente. Jesus, certa vez, lá no capítulo 17 de João, ele, de certa forma, nos deu a chave para nós abrirmos o entendimento e compreendermos o porquê dessas coisas acontecerem com os cristãos. Jesus disse simplesmente de uma forma muito objetiva, sem arrudeio: vós, assim como eu, não sois deste mundo. E se vocês não são deste mundo, o mundo vos odeia, porque vocês não são dele. Isso é uma lógica evangélica que está contida dentro do evangelho. Ora, irmãos, se nós não somos do mundo, nós somos estranhos a ele. E todas as vezes que alguém se depara com o estranho, com aquilo que é diferente, há sempre uma reação imediata de censura, de rejeição e até mesmo de agressão. Mas não somente por isso, irmãos. Nós sabemos que existem muitas coisas mais por trás da espiritualidade que nós defendemos. O apóstolo Paulo, ele também dando um suporte nesse entendimento, ele disse o seguinte: olha, o fato de nós sermos estranhos nesse mundo está no fato de nós não termos recebido o Espírito dele. Nós recebemos antes o Espírito de Deus, para que a gente possa compreender tudo o que Deus de forma gratuita tem para dar aos seus filhos. Ora, se nós não recebemos o Espírito do mundo, irmãos, não temos por que compactuar com as obras das trevas. Antes, nós recebemos o Espírito de Deus, que inicialmente trouxe luz para o nosso coração. Ele não nos iluminou, preste bem atenção. Ele trouxe luz
luz para dentro de nós. Quem foi iluminado não foi de fato convertido, como está lá em Hebreus 6. Mas quem recebeu luz interior, ele sabe muito bem o que está em causa diante destas questões. Ora, irmãos, este Espírito que de Deus nós recebemos, Paulo falou, é um Espírito que é como um selo, e é um selo irremovível. Ninguém consegue remover de nós. Do autêntico servo de Deus, filho de Deus, discípulo de Cristo, ninguém consegue remover, porque é irremovível. Porque, meus irmãos, o selo é o Espírito, o penhor é o Espírito. É a garantia que é dada de forma irremovível. Deus não dá uma coisa para em seguida tirar. O homem pode até querer tirar, mas não tira. Por quê? Porque Deus é maior. É por isso que Ele nos encoraja diante de qualquer que seja a circunstância e situação. A Bíblia diz, meus irmãos, que a perseguição não é uma coisa agradável. Eu não olho a perseguição e vejo como ela sendo uma coisa agradável, porque ela não é. Ela é uma coisa muito ofensiva, muito injusta e muito dolorosa. Mas a Bíblia Sagrada me ensina, irmãos, a não temer a perseguição. Porque está escrito que Jesus disse, olha, esses homens podem até fazer alguma coisa de mal com vocês, causar dores no vosso corpo. Mas Jesus disse, não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Jesus colocou ali em questão, meus irmãos, que esta vida, ela é importante a determinado ponto. Depois, em seguida, passa a prevalecer o que está no porvir. Ora, a perseguição é dura, é terrível, mas a Bíblia me encoraja a não temê-la. E a gente só aprende a não temê-la, meus irmãos, quando a gente usa bem aquilo que de Deus nós recebemos, para podermos ter a segurança devida para enfrentar os desafios e as barreiras. A gente canta corinhos de vez em quando, que falam de batalhas, mas a gente sempre naqueles corinhos a gente fala que o Senhor das batalhas nos dará a vitória. Como esta vitória virá e se dará, nós não sabemos. Mas nós cantamos e cremos que elas virão, aqui ou no porvir. Isso não importa muito, mas nós temos a certeza de assim esperar e viver na expectativa. Nós estamos no mundo, irmãos. Nós estamos neste mundo, mas não somos dele. Nós sofremos a perseguição deste mundo, e eu posso dizer que por permissão de Deus a perseguição vem. A tribulação e as angústias vêm. E eu penso que isso é algo que nos ajuda, nos traz algo bom, porque isso traz um desencantamento com o mundo. Ou você acha que essa tribulação não serve para desprender você daquilo que você julga que é algo bom? Tem muitas pessoas que dizem assim, meu trabalho é demais, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, mas de repente alguém lá no seu trabalho, sabendo que você é crente, guarda aquilo que está escrito, começa a lhe perseguir. Daí você já começa a pensar como o seu trabalho não é aquilo que você estava pensando. E esse processo é um processo espiritual, irmãos, que Deus vai fazendo dentro dos nossos corações para a gente se desencantar com as ilusões desse mundo. Isso vale para trabalho, isso vale para qualquer ambiente onde nós estejamos. Obviamente, isso não quer dizer que a gente seja desleixado no trabalho, não. Nem no estudo também não. A gente deve ser diligente sempre em absolutamente tudo, sem exceção. Mas desprendido,
completamente desencorajado de acreditar que aqui é realmente o Éden. Não é. Meus irmãos, nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. E a nossa vida realmente ainda não se manifestou. O que nós haveremos de ser ainda está reservado e guardado no porvir. E aquele que chegar até o fim, vai ver que valeu a pena. Vai sentir, vai cantar o canto da vitória, como a gente canta. Como é que a gente vai chegar lá? Como diz o corinho, com graça. Graça sobre graça, graça sobre graça. Além dessa questão de desencantamento, que é importantíssima, que eu acho importantíssima, e que a gente não pode deixar de considerar, a gente vive nesse mundo, irmãos, que é oposto à nossa fé. E a gente vive esse dilema todos os dias. Viver a fé em discordância do outro lado estando o mundo. Porque hoje estamos aqui reunidos e não pense que não tem pessoas que estão criticando esta nossa reunião. Foi feita uma cruzada semana passada na Beira-Mar e saiba que houve reclamação por causa dessa reunião que foi feita lá. Existe uma oposição, meus irmãos, que antigamente era mais velada, era mais resguardada. Mas essa oposição, nos últimos tempos, estão até se encorajando mais para ir afrontar os crentes. Certa vez um crente foi dar uma aula de religião numa determinada aula, sala de aula infantil, de crianças de 9 a 10 anos. E o menino saltou depois de uma certa fala daquele professor que estava dando e questionou sobre a existência de Deus, porque ele próprio não acreditava na existência de Deus. A gente sabe que a criança ela tem uma predisposição para falar mais espontaneamente. Mas ali, o que foi visto e apreciado foi que aquilo que estava ocultado está agora se revelando de uma forma ainda mais grandiosa. Grandiosa não no sentido de bom, mas no sentido negativo da palavra. O mundo perdeu, meus irmãos, digo, o respeito pela religião. O mundo perdeu o respeito por aquilo que os cristãos desejam ser. E se o mundo perdeu o respeito, consequentemente a liberdade cristã também estará em pauta. Até que ponto nós estaremos praticando com liberdade aquilo que nós vivenciamos na prática cristã, na fé cristã? E eu digo, aqui dentro, meus irmãos, não tem gente ruim, não. Só tem gente boa. Aqui tem ex-sufista, tem ex-prostituta, tem ex-bandido, só tem ex. No mundo está cheio de pessoas desse jeito. De ladrão, o mundo está cheio. De ladrão da cabeça até o fim. O mundo está cheio. Mas na igreja, meus irmãos, os ladrões foram convertidos. E hoje tem uma nova vida em Cristo Jesus. E vivem pela fé para dar testemunha desta operação que Cristo fez em nossas vidas. Mas como eu disse, não desfaleça não, vocês estão muito calados. Eu sei que a gente está vivendo um clima muito tenso e denso.
Não se preocupe com isso, não. Deus é maior. Eu sei que as angústias lá daquele país chamado de Brumastal, com o seu tirano e o Murtacafa, está querendo assim assolar muitas pessoas. Mas Deus é maior. De Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Deus é maior, é uma simples palavra. Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Meus irmãos, só Deus tem o poder e a capacidade de julgar e de executar um juízo perfeito. Por isso a gente recorre a Ele. Aliás, a gente já até recorreu. E a justiça que estava lá em Cristo Jesus foi dada para a gente. E nessa justiça a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem satisfação, a gente supera as objeções, não porque as circunstâncias foram resolvidas, mas porque a gente não olha pelas vistas humanas, a gente olha pelas vistas da fé. A superação, meus irmãos, muitas vezes é pela fé. A coisa pode estar tudo ruim, tudo errado, mas a fé se sobressai e olha para o que está adiante. O mundo afronta a nossa fé. Por quê, irmãos? Porque o mundo se inquieta com as nossas vidas. O mundo se inquieta com as nossas vidas porque a gente só tem ex aqui. Não tem praticante das formas diversas do pecado. É um bocado de ex. Você sabe aí o que é ex de quê, né? Mas o mundo se incomoda, se inquieta porque ele queria ver todo mundo praticando. Todo mundo fazendo o que é errado e pecaminoso. Isso cria, meus irmãos, uma crise de consciência neles. Mas não uma crise de consciência para que eles possam se submeter àquilo. Eles ficam com a crise de consciência no sentido de revolta, de que tem que tomar alguma providência, agir de alguma forma, baseada nas suas paixões pecaminosas. É por isso que eu digo, a perseguição, que causam sofrimento e maltratam muitos cristãos. As pessoas ficam revoltadas pelo simples fato de você ser um luzeirozinho de Cristo Jesus. Jesus não disse: nós somos luz do mundo, resplandecer a vossa luz aí pelo mundo afora. Aqui tem um bocado de luzeiro de Cristo Jesus que sai pelo mundo testemunhando quem era e quem é hoje. E o mundo não gosta. O mundo se revolta e diz: você era para estar aqui do nosso lado. Era para estar aqui fazendo tudo que a gente está fazendo, bebendo, se prostituindo, fumando, se viciando em drogas, fazendo tudo o que a gente gosta, mas como você não está, você se diz alguém redimido por Cristo Jesus, ele se revolta. E isso me lembra até uma historiazinha de criança. Talvez os professores de criança já até tenham ensinado ou como ilustração apresentado em alguma aulinha, que é a história da serpente e do vagalume. É uma história de criança, irmãos, mas é uma história que ilustra muito bem esse quadro que nós estamos apresentando. Conta-se que numa densa floresta, na escuridão dela, todo dia, um vagalume ia lá e acendia a sua luz e passava. E isso despertou a atenção de uma serpente que lá estava. E a serpente, vendo aquilo todo dia, ela se incomodou e se inquietou e botou atrás do vagalume. E disse: eu vou pegar esse cabra. E o vagalume disse: estou vendo que ela está atrás de mim, não esperava aquilo, de repente viu.
e viu que ela estava atrás dele para fazer alguma coisa, e ele não pestanejou, fugiu. Primeiro dia fugiu, no segundo dia fugiu e a serpente atrás dele. No terceiro dia, cansado já, esgotado em forças, ele parou e pediu à serpente para parar. E a serpente parou porque viu que ele estava cansado e estava pronta para dar o bote. E ele disse: eu queria fazer 3 perguntas para você. E a serpente disse: eu não sou muito de dar liberdade para alguém falar ou querer se defender aqui. Na serpente é ruim. Não é por isso que é a serpente que não gosta de ouvir os outros, de ouvir a defesa dos outros, é chamada de diabo, de Satanás. Ela disse: mas eu vou permitir você falar. E o vagalumezinho lá, com a sua luz acesa, disse: me diga uma coisa, eu faço parte da sua dieta? Você gosta de comer vagalume? Ela disse: não. E o vagalume fez a segunda pergunta e disse: me diga uma coisa, eu fiz alguma coisa de mal contra você? E ela disse: também não. E daí ele fez a terceira pergunta e perguntou: mas por que você quer me devorar? E aí a serpente fortemente disse: porque o seu brilho me incomoda. O seu brilho de crente neste mundo incomoda. Porque o mundo, meus irmãos, está em trevas e ele não consegue ver a luz que brilha em você. Obviamente, aqueles que têm a predisposição para sair da caverna, como são aqueles personagens do mito da caverna de Platão, eles se demorarão um pouco até verem o que está por fora da caverna. Mas aqueles que não estão querendo sair da caverna, estão acostumados com a tenebrosidade, com as trevas, ficam lá e se deixam levar por aquilo. E toda vez que alguém chega para ele com a luz, com o brilho de Deus, e o brilho, a luz de Deus, nós sabemos, é o conhecimento e o entendimento. É o caminho propício de salvação. As pessoas rejeitam e deixam de lado qualquer hábito positivo para ficar inquietado com isso. Ora, irmãos, essa oposição de perseguição pode ser até ruim. Pode. Porque, como seres humanos, eu acho que existe e repousa dentro de nós um ar de solidariedade, seja com quem for. Existe dentro de nós uma solidariedade que é inata de cada um. Você, quando vê uma pessoa faminta, você se compadece daquela situação. Seja ela quem for, conhecido ou não. Quando você vê uma pessoa em aflição, você também se comove com aquela situação, porque você é solidário. Dentro de nós existe esse ar de solidariedade. Pastor, eu não sei o que é isso não. Então, camarada, seu coração ainda está meio de pedra, né? O coração do crente, meus irmãos, é um coração mais sensível. Não emotivo, mas ele é sensível para conhecer muito bem o que está se passando com o outro. A gente se solidariza com as pessoas porque a gente é tendente para isso, irmãos. E quando a gente vê uma pessoa em uma ação de injustiça, perseguindo alguém que só pratica a justiça, a gente fica ali comovido com aquilo e diz: como é que pode essa pessoa, recebendo o bem que está recebendo, mesmo assim praticando uma ação de mal contra a gente? A gente se apieda até mesmo dos nossos inimigos. É por isso que Jesus disse: amai os vossos inimigos.
É nesse conjunto que a gente chega nesse patamar de amar o inimigo, porque ele faz, porque ele está cego espiritualmente. E amar é um desafio, irmãos. Mas eu digo para vocês, é um desafio, mas que vai fazer com que a gente desenvolva a nossa fé de uma forma habilidosa e tremenda. Quem sofre a injúria e a perseguição, esse alguém sofre, e se fizer uso dos recursos espirituais que a gente tem nos favorecendo, a gente tem algo tremendo posteriormente para se beneficiar. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 4, eu vou fazer a leitura de alguns versículos. Ele fala muito bem que a perseguição chegando para nós, crentes que sabem discernir as circunstâncias e entender o contexto, redundará em desenvolvimento e algo extremamente positivo. No segundo livro, ou na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Pensa num cabra atribulado, era esse apóstolo Paulo. Em tudo. Rapaz, o cabra não tinha nem um alíviozinho, não. Em tudo. Em tudo. Mas ele não se coloca fora. Ele diz nós todos. Veja a dimensão do entendimento dele que é transmitida para nós. Em tudo somos atribulados. Mas apesar da tribulação, não devemos ficar angustiados. Perplexos. Apesar da perplexidade, não podemos desanimar. Somos perseguidos, mas não somos desamparados. A turma persegue o cristão. O cristão foge, mas o Cristo do cristão está com ele. A gente não é desamparado. O Espírito de Deus está conosco. Abatidos, mas não destruídos. Verso 11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor a Jesus. O período era crítico. Nós sabemos que esse contexto da epístola aos Coríntios era um período já de perseguição, principalmente Paulo. Desafeto dos judeus e estava atraindo para si ainda mais a ira romana. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Olha aí o primeiro grande ponto e a primeira grande observação. Paulo diz que é entregue à morte por amor a Jesus. Não é entregue à morte por qualquer coisa, não. Por amor a Jesus. Tem que ter esse pré-requisito, irmão. Por amor a Jesus. Se não for por amor a Jesus, não vale. Se você sofre por amor a Jesus, glória a Deus. Eu não quero sofrer por nenhuma coisa. Eu só quero sofrer por amor a Jesus. Quando o perseguidor vier para mim assim, eu vou perguntar, camarada, você está me perseguindo por quê? É por amor a Jesus? É porque você viu que eu sou crente? Sei. Então pronto, dá continuidade. Mas se não for, aí eu vou questionar, peraí, até convencer a ele que eu só quero ser perseguido por amor a Jesus. Não quero que a perseguição deixe de vir, não, pode vir. E digo uma coisa para vocês, irmãos, se ela vier, Deus vai preparar você, viu? Ele não deixa você sozinho, não. Tem gente que diz assim, ó, Jesus foi para o céu e deixou aqui a batata quente com vocês. Muito pelo contrário. Jesus foi, mas ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, para o crente, tanto faz Jesus estar assentado no trono de glória, como está aqui conosco, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está lá. Se a igreja se reúne no nome dele, ele estará no meio dela. E eu já senti a presença dele aqui.
E eu sei que Ele está inspirando aqui os seus pensamentos. Ele já está fazendo com que você veja o campo de operação dele na sua vida. Demonstrando que Ele está aqui. Eu falei umas poucas e singelas palavras, mas Ele multiplicou isso na sua mente e no seu coração. É só para dizer, Ele fala, mas sou eu que estou dando a orientação aqui. E a orientação é por aqui. Não é de outra forma. Paulo disse, é por amor a Ele, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Irmão, nessa jabá aqui, Jesus se manifesta. É por isso que o crente vive uma vida santificada. E pode exalar o bom perfume de Cristo e os outros perceberem. Esse corpo mortal, ele consegue, meus irmãos, traduzir a dimensão do que é possível a gente viver a vida de Cristo em nós aqui. Eu me lembro de um testemunho maravilhoso, de um livro tremendo, pentecostal, fogo do começo ao fim. Mas hoje em dia as livrarias estão deixando de produzir literatura boa, né? Lura Johnson, uma jovem, um adolescente, fiel a Deus, morreu. Mas Deus não queria que ela morresse. E ressuscitou a menina. E aí ela viveu para contar a morte. Esse é o nome do livro. E é tão impressionante que depois que ela ressuscitou, meus irmãos, porque ela tinha morrido de uma terrível enfermidade, os médicos foram lá escutar, fazer exame e disseram, ó, não tem mais doença nenhuma. Ela disse, eu sei, porque Jesus já disse que tinha me curado. E Ele não me curou só a mim, não. Ele me mandou para curar outras. Irmãos, eu não tenho foto. Isso aconteceu no início da década, do início do século passado. Os jornais americanos não noticiaram, nem fotografaram, mas conta que essa menina, ela saía de ponta de pé. Não sei como é que... Ela não era bailarina, não, viu? Ela saía de ponta de pé, irmãos, impondo as mãos e as pessoas eram curadas. Eram curadas, porque a vida de Cristo se manifestava ali e ela, tocando nas outras, tocava-lhes também a alma e as pessoas eram curadas poderosamente. Se você achar num sebo aí, Vivendo para Contar a Morte, Lura Johnson, maravilhoso. A vida de Cristo em nós, se manifestando em nós. Verso de número 16. Por isso, não desfalecemos. Muito embora a tentação, a tribulação venha, por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que não se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu peguei a tradução diferente aqui, mas a tradução de onde eu esbocei a mensagem dessa noite, e eu não cheguei nem na metade ainda, ela diz assim, que aquilo que a gente consegue ver pela fé, redunda em um peso eterno de glória muito excelente. Essa Paulo, rapaz, a gente fica pensando, os irmãos acham que Paulo está brincando não, é leve e momentânea, porque a dimensão do homem, meus irmãos, não era essa física e natural, não, o homem já estava para lá do segundo céu, viu? Primeiro céu, esse que a gente vê, segundo céu é o universo, e ele já estava bem dentro do terceiro céu, já sentindo lá o peso de glória, o
peso eterno de glória muito excelente que está dentro do crente. Quando a gente compreende bem a situação na qual nós estamos diante de Deus, sabemos administrar com fé. Às vezes a gente não fala muito de fé, irmãos. Não fala muito de fé. Me refiro a nós, comunidade. A pregação aqui sempre está falando fartamente, mas nós precisamos encorajar uns aos outros a fé. A fé. Porque a fé é a grande questão que envolve a nossa vida. O justo viverá pela fé. Tudo envolve a fé. Tem uma dor de cabeçazinha ali, pufo para o hospital. Fé, irmão, ore para ver se essa dor de cabeça não vai embora. Fé, fé, fé. Estimule a fé. Se a gente não estimular a fé, a gente vai deixar, meus irmãos, esses aparatos todos que nos rodeiam, que assim, não é uma coisa negativa, mas era uma coisa que poderia muito bem ser evitada, porque a fé nos foi dada para que a gente faça uso dela. Se a gente não faz uso dela, do que adianta? Irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Tinha um cabra ali que estava me dando uma dor de cabeça. Mas muita. E eu disse para a Maninha, Maninha, se eu morrer, esse cabra é o culpado. E um dia eu me levantei de madrugada, irmãos, eu disse, Jesus, pelo amor de Deus, eu não aguento mais não. Ou tu resolve esse negócio aí, ou eu não vou aguentar não, o vaso vai quebrar. Irmãos, quando foi no outro dia, não. Eu já estava na madrugada, quando raiou o dia, e o horário comercial começou a funcionar, o telefone toca, dizendo, vem aqui para a gente resolver o negócio. Eu disse, Jesus, eu vou confiar em Ti. Resolve. Horas depois, ele me liga e resolveu. E o negócio está resolvido. Irmãos, estava enganchado o negócio. Eu não vou contar para vocês não, porque é muita coisa. Mas era um enganchado que muita gente não quis pegar o negócio não. Eu disse, rapaz, só vai sobrar para mim. E eu tive que pegar por uma questão familiar. Mas Deus resolveu, irmãos. Deus tomou a frente. E não que eu não tivesse feito uso nas outras ações, mas parece que Deus vai permitindo a gente chegar no limite. Porque às vezes a gente diz assim, não, a gente dá conta, não é não? Pode deixar aqui, irmão, eu dou conta do recado. Mas quando chega um negócio, irmãos, mais coercitivo, mais de pressão para cima, aí você diz, opa. Por isso que o negócio é bom, irmãos, a gente ir bem devagarzinho, de cabeça baixa, mas cheio de fé. Porque a glória que ocorre dentro de nós não é nossa própria, é de Cristo. Chegaram para Moody certa vez e disseram assim, Moody, por que você, quando prega, chama a atenção de multidões? Todo mundo sabia que Moody não era uma pessoa tão bem letrada no início, não tão bem um bom pregador, porque lhe faltavam palavras, mas ele disse, naquele tempo já muito conhecido, já bem diferente do que ele era no passado, ele disse, porque eu só aponto para a cruz de Cristo e nada mais. Por que eu atraio a multidão? Porque eu olho para a cruz de Cristo e falo da verdade que ela representa, daquilo que ela é. Eu não falo de mim mesmo, eu falo da cruz de Cristo. É na cruz de Cristo que há redenção, salvação, libertação.
A gente tem que ir bem direitinho, bem humildezinho. Mas vejam, irmãos, eu vou concluir aqui. Eu tinha muito ainda para dizer. Mas eu vou concluir aqui dizendo o seguinte: que tudo isso que nos é dado, essas convicções que nos são permitidas pelo desenvolvimento da nossa fé, pelo nosso olhar que vai penetrando aí as nuances de perseguição, as particularidades dela, nada mais servem para causar em nós segurança e firmeza. Era disso que Paulo está falando aqui. Essa leve e momentânea tribulação. Por que ele dizia isso? Porque ele sabia em quem tinha crido. Hoje a gente não cantou aqui esse hino do cantor, poderia ter cantado. Não é uma crítica não, irmãos, pelo amor de Deus. Eu sei em quem tenho crido. Paulo fala lá, a epístola aos Filipenses. Ele tinha segurança e firmeza. Ele sabia que o Cristo que ele servia, irmãos, não era um Cristo de meias palavras, mas era o Cristo da verdade, que prometia e cumpria o que prometia, que dizia quem ele era, porque de fato ele era merecedor do título que ele tinha recebido, e não podia ser diferente. Paulo tinha firmeza, meus irmãos, porque ele sabia no Deus que tinha crido. Eu acho que se Paulo fosse enumerar todos os termos, e talvez todos os termos seja algo exagerado aqui, mas se Paulo pudesse falar aqui de algumas coisas ou títulos de quem Deus ele era, para ele naquelas circunstâncias, Paulo saía dizendo vários termos que até mesmo nós não conhecemos, mas Paulo iria dizer: eu creio nesse Deus, tenho segurança nele, tenho firmeza, porque ele é o Eu Eloá, o Deus poderoso, forte e proeminente. Eu creio no Deus que é também Elohim, que é uma manifestação da Trindade, é o Deus criador, poderoso e forte. Eu creio e tenho segurança e estou firmado nele, no Deus El Shaddai, no Deus Todo-Poderoso, mas o El Shaddai também é o poderoso de Jacó, aquele que fez de Jacó, aquele que não era nada, ser de fato aquele que fez gerar um povo. Paulo poderia dizer: o meu Jeová é o Jeová Nissi, por isso eu levanto a bandeira dele, porque o Senhor é a minha bandeira. E aonde eu estiver, seja num lugar de reunião, seja num lugar de batalha, a minha bandeira é o Senhor. Mas a minha bandeira, ou o meu Jeová, é também o Jeová Shalom, que é o Senhor, é a nossa paz. Eu não vou me deixar turbar por essa vida, porque o meu olhar está além desta vida. O meu Jeová é o Jeová Elohim, o Senhor Deus, ele é o Senhor dos senhores. Se alguém se assenhoria de alguém aqui na terra, maior é o meu Senhor, que é Senhor dele. Jeová Roi, o Senhor é o nosso pastor. Jeová Sabof, o Senhor dos exércitos. El Elyon, Deus Altíssimo. El Olam, Deus eterno. E El Gibó, Deus poderoso. São alguns dos títulos de Deus. Diante de tanto poder aqui, irmãos, a perseguição pode vir, mas o Senhor dá retaguarda. Ele é forte e poderoso. Vamos ficar de pé nessa noite.